Tema 8 da nossa apostila, jejum. O que é jejum? Jejum é você se abster de alimentos, de água, por algum período, por determinado período. Para que eu vou fazer o jejum? Para que eu devo fazer o jejum? Eu faço o jejum para eu buscar comunhão com Deus, para eu ter intimidade com Deus, para eu buscar uma direção de Deus, para eu receber poder de Deus, para eu ter um quebrantamento, para eu pedir socorro. Enfim, há várias motivações para eu fazer jejum. A única motivação, a motivação que eu não devo fazer um jejum é por uma troca ou barganha. O jejum, ele não tem essa questão meritória. Eu faço jejum e o Senhor me dá algo. O jejum não é para isso. Quando eu jejuo, eu digo para o meu corpo que eu vou me alimentar do Senhor, eu vou alimentar o meu espírito no Senhor. Então o jejum tem essa condição de eu deixar de alimentar o meu corpo para alimentar a minha alma, o meu espírito diante do Senhor. Então, e como que eu devo jejuar? O propósito do jejum, como eu vou jejuar, eu próprio vou estabelecer. Eu vou estabelecer um período em que eu vou jejuar e como vai ser esse jejum. Por exemplo, eu vou jejuar das 10 às 6 da tarde. Nesse período eu vou estipular que eu não vou comer nenhum tipo de alimento. Eu vou fazer um jejum completo nesse período, sem nem ingestão de água. Então eu defino isso, oro, apresento isso diante de Deus e vou fazer esse período de jejum. O jejum deve sempre ser acompanhado de leitura da palavra de Deus e de oração. Isso é muito importante. Por quê? Porque através do jejum eu leio e Deus se revela a mim, Deus me direciona e Deus me ensina através da sua palavra. Eu oro e me exponho diante de Deus, exponho a minha vida diante de Deus, trago diante dele toda a minha aflição, toda a minha necessidade, ou a minha alegria, ou a motivação pelo qual estou fazendo o jejum. Aí no final daquele período, eu também me apresento diante do Senhor, no final desse período, entrego o meu jejum ao Senhor, agradeço pelo meu alimento, pelo alimento físico que eu vou receber, e então eu encerro o meu jejum. Eu posso jejuar tomando água, só tomando líquido, mas a questão do jejum, ela tem sempre a ver com o alimento e com a água, tá? São esses os jejum que a gente vê na palavra. E a gente vê lá também uma exceção no caso de casais casados, na relação sexual, abster-se em determinados períodos por concordância de ambos, apenas para estar jejuando diante do Senhor. Fora isso, nós não vemos nenhuma outra circunstância na palavra de Deus falando a respeito de jejum. Hoje eu vejo muitas pessoas falar assim: eu estou fazendo jejum de celular. Que bênção você se abster de celular, deixar o celular do lado por um período, mas isso não é jejum bíblico. Jejum bíblico é alimento e água. Ok? Então, eu vou me abster, eu não estou mais entrando nas redes sociais, estou jejuando. Não, isso não é jejum bíblico, tá bem? Então, o jejum é abster-se de alimento e de água por um determinado período, para que eu realmente busque a Deus, para que eu realmente busque a vontade de Deus. Se eu estou precisando de uma direção, eu vou jejuar e pedir direção de Deus, e Ele vai me mostrar através da minha oração, através da palavra do Senhor. Então eu tenho que estar focada no jejum, mas também na palavra de Deus e na oração. Não é correto eu simplesmente jejuar para o meu físico, como se isso fosse algo espiritual. Se eu quero fazer um jejum físico, é outra coisa, mas um jejum espiritual, eu devo orar, eu devo ler a palavra, eu devo reservar sempre esse momento para estar em comunhão com Deus. De quanto em quanto tempo eu devo jejuar? Isso é uma prática, o povo judeu até hoje jejua.
Se nós buscarmos o exemplo desse povo lá, de nos envergonhar, porque essa é uma prática rotineira na vida deles. Então o jejum deve ser uma prática constante na nossa vida. Evidentemente eu oriento, por exemplo, se você está com um problema grave de saúde, tem medicação para tomar, então você tem que ter cuidado com a sua saúde. Você não pode negligenciar a sua saúde e depois fazer um jejum, passar mal e dizer que Deus não te abençoou e dizer que Deus não cuidou de você. Então você tem que saber também o momento, se aquele é um momento bom para você fazer um jejum. Não há, eu acho assim, não há jejum, não há jejum que nós não possamos fazer. Por exemplo, o jejum de Daniel, que todos falam, né? Ele só se alimentava de frutas, legumes e verduras. É um jejum bastante saudável até. Mas é verdade que quando você deixa de comer a proteína, logo você tem fraqueza. Então o jejum é uma prática que eu devo adquirindo, que eu devo ir me disciplinando e que eu devo ir fazendo à medida que eu vou experimentando. Eu não posso, na primeira vez, eu tenho que ter cuidado. Por exemplo, na primeira vez, já vou fazer 2, 3 dias de jejum. Tem pessoas que fazem, mas que estão acostumadas, que tem acompanhamento médico, então nós temos que ter muito cuidado com isso também. Então eu devo ir aumentando gradativamente até que eu consiga, que eu entenda que eu posso fazer um dia de jejum, 2 dias de jejum, ou sempre um dia por mês, não importa. Importa que você é que vai ditar as regras do seu jejum. Você não fazer jejum não significa que você é mais ou menos espiritual do que quem faz. Tá bom? Mas a prática do jejum abre a nossa mente, abre o nosso entendimento da palavra, nos dá muito mais contato, intimidade com o Senhor. Então é uma prática muito usada, muito abençoada e muito útil na nossa vida cristã. O próprio Jesus jejuou, Moisés jejuou, Esther jejuou, tantas outras pessoas, os apóstolos jejuaram. Nós temos N exemplos de jejum bíblicos, de jejum de pessoas que jejuaram na Bíblia. Então o jejum é uma prática bíblica, é para os nossos dias e é uma bênção jejuarmos. Que mais nós podemos falar sobre jejum? Eu acho que é só isso. Por exemplo, mais um detalhe, nós estamos vivendo num tempo de pandemia, nós estamos vivendo num tempo bastante conturbado, temos visto muitas igrejas convocar ao jejum, o próprio pastor já chegou a convocar períodos de jejum. Nesse tempo todos nós devemos participar, devemos de alguma maneira, ainda que eu não consiga fazer o dia todo, tirar 1 hora, 2 horas, não importa, importa que você faça, importa que você leia a palavra, importa que você ore nesse momento, pelas circunstâncias que estão ocorrendo, pela convocação da igreja. Então, quando a igreja convoca, todos nós devemos aderir, nós fazemos parte da igreja, nós somos a igreja e devemos estar unidos num só propósito. Então, quando somos convocados a jejuar, nós devemos jejuar. Ou quando, em particular, nós achamos que devemos jejuar. Agora, uma coisa interessante também, quando eu jejuar, eu jejuo para o Senhor, eu não jejuo para as pessoas. Por exemplo, eu estou em um lugar, eu vou na casa de um amigo e o amigo me oferece algo para comer, aí muitas vezes a pessoa fala assim, ai que vontade, mas eu estou de jejum, ninguém precisa saber do seu jejum, não, muito obrigado, graças a Deus, hoje eu não vou aceitar. Amém? Você não precisa fazer aquela cara de quem está contristado. Não, a Bíblia diz, unge o seu rosto, ou seja, põe alegria no seu rosto. Você está se alimentando do Senhor, então não é momento de você ficar triste, não é momento de você se lamentar pelo alimento. É momento de você agradecer a Deus por estar sendo servida pelo Senhor, a sua alma está sendo alimentada pelo Senhor. Amém? A nossa próxima aula, dízimo e ofertas, nossa 9ª aula. Bom, esse é um assunto bastante discutido nos nossos dias. Quando se fala em dinheiro, a Bíblia traz muitas advertências a respeito de dinheiro e enfim, eu não vou entrar nesse mérito. Eu vou entrar no seguinte mérito: dízimo, ele está na palavra de Deus antes da lei, ele está na lei, e quando Jesus esteve aqui na terra, ele falou a respeito do dízimo.
Ele falou, os fariseus estavam dando o dízimo, mas não estavam cumprindo outros propósitos da igreja. E Jesus os adverte, falando para eles, olha, não adianta nada você dar o dízimo se você não faz aquilo, você deve fazer isso e aquilo. Não significa que ele proibiu de dar o dízimo, não significa que ele aboliu o dízimo, mas significa que ele disse que eles deviam se preocupar também com as outras coisas. Ou seja, dízimo salva alguém? Não, dízimo não salva ninguém. Você pode ser um dizimista fiel na casa do Senhor e ir para o inferno. Você pode dar todo o teu dinheiro em obra, investir todo o teu dinheiro em obra social e você ir para o inferno. Então, dízimo não salva. O que salva é a nossa fé em Cristo Jesus. E quando a minha fé está pautada em Cristo Jesus, eu obedeço aquilo que está na sua palavra. Para que serve o dízimo? O dízimo serve para a manutenção da casa do Senhor. O dízimo serve para Deus? Não, o dízimo na verdade ele é revertido para nós mesmos. O dízimo, ele é na verdade um ponto de obediência. Deus estipulou que dízimo é 10% da nossa renda. 10% significa que tanto que ganha muito quanto que ganha pouco, pode tirar aquela porção de 10% da sua renda. Eu não posso dizer, eu sou pobre, eu ganho pouco. A nossa fé está pautada no Senhor. A palavra de Deus diz assim, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Se eu sou justo, se eu obedeço a palavra, se eu sou filho de Deus, eu não vou mendigar o pão, porque Deus vai suprir as minhas necessidades. Então eu não posso ir por esse foco. Primeira coisa, dízimo, ele é primícia. O que é primícia? É o que eu separo primeiro para Deus. Nós estamos vivendo num tempo que se eu deixar o dízimo, tirar o dízimo do que sobra, obviamente não vai sobrar. Porque nós achamos tantas coisas para comprar, muitas desnecessárias, muitas úteis, mas muitas desnecessárias. Eu desafio a vocês me dizerem quantos não já compraram coisas que nunca usaram. Né? Gastamos dinheiro em coisas que não são bênção e que nunca usamos. Então, se nós deixarmos para separar o nosso dízimo, depois de acertarmos todo o restante, não vai sobrar dinheiro para o dízimo. Dízimo é primícia. Eu primeiro separo o dízimo e depois assumo os outros meus compromissos seculares. Para Deus é o primeiro, para Deus é o melhor. Deus nos honra. A palavra do Senhor diz que Ele nos honra quando nós o honramos. Se eu estivesse aqui, se eu tivesse tempo para dizer todos os benefícios, todas as honras que Deus nos concede através dos dízimos, através das ofertas, através dos testemunhos de tudo que Deus tem feito na minha vida, através de tudo que Deus faz na vida de outros irmãos, não haveria tempo suficiente para eu falar de tudo isso. Por quê? Porque Deus é fiel à sua palavra, Deus nos sustenta, Deus nos abençoa, Deus supre as nossas necessidades. Então eu devo estar em obediência à palavra do Senhor. Dízimo é 10% daquilo que eu ganho. A oferta é liberal. Você pode dar 10, você pode dar 20, você pode dar 30. Mas eu já dou 10 de dízimo? Amém. Se você já dá 10 de dízimo, tá bom, não importa. Importa que você obedeça, importa que você faça. Quando eu dou dízimo, esse dízimo volta para nós mesmos. Imagina você, eu vejo às vezes as pessoas dizerem assim, eu não vou naquele lugar não. Lá, a hora que chega já tem que dar dízimo, já tem que dar oferta, já tem que dar não sei o quê. Mas vem cá, quando você vai num culto, quando você vai a uma congregação cultuar, você chega lá, você tem uma cadeira para você sentar, você tem água para você beber, você tem ventilador, você tem ar-condicionado em muitas delas, você tem um banheiro, você tem papel higiênico. Olha o tanto de coisa, você tem um templo para você ficar abrigado da chuva, do sol. Sabe de onde vem o dinheiro para manutenção de tudo isso? Vem do dízimo, vem da oferta, vem de irmãos que são fiéis nos seus dízimos e nas suas ofertas. Vem da fidelidade de Deus, porque ainda que muitos não sejam fiéis, Deus supre as necessidades da sua igreja. Então Deus é fiel para suprir cada uma das nossas necessidades. Então é para isso que o dízimo se reverte. Muitas vezes, no dia da Santa Ceia, nós trazemos na Santa Ceia as nossas primícias. O que é isso? Algum alimento para fazer uma cesta básica, para doar para irmãos da igreja, para
também fora, outras pessoas necessitadas, para fazer obras sociais fora da igreja, levar um alimento e falar de Cristo Jesus para essas pessoas. Então o dízimo, as ofertas, elas acrescentam em tudo isso, elas são para manutenção da obra do Senhor, ela existe para a expansão do reino de Deus. É para isso que o dízimo, é para isso que as ofertas, elas são necessárias. E não só dízimo e oferta comum que você traz na igreja no dia do culto. Nós temos missionários no campo, nós temos pessoas precisando hoje, quantas pessoas estão passando fome por aí. Nós temos tantas situações em que nós podemos abençoar e que nós podemos ajudar e que nós devemos fazer isso. Então, glórias a Deus se você tiver para você ofertar, para você dizimar. Glórias a Deus que você não é um desses que está precisando receber. Graças a Deus, levanta as suas mãos para os céus, porque se um dia você precisar e você estiver inserido numa igreja como a nossa, onde tem pessoas fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas, você vai receber o socorro também. Amém? Então o dízimo é para expansão do reino de Deus, é para evangelização, é para, por exemplo, o material didático das escolas, das crianças, da igreja, esse material que você recebeu para fazer a aula de batismo, tudo isso tem um custo, tudo isso é custoso para a igreja. Para a manutenção de um templo do tamanho desse, é preciso de ter pessoas, de ter tesoureiros, é preciso de ter pessoas, de ter funcionários fixos que recebam para isso. Eu, por exemplo, eu estou aqui dando aula, mas graças a Deus eu tenho um salário secular. Eu não preciso, eu não vivo disso aqui. Mas e se eu precisasse? Seria justo eu receber por isso. Por quê? Porque Deus não fica nos devendo nada, Deus nos abençoa, Deus quer nos abençoar. Então, o dízimo é bênção, a oferta é bênção também. Então, se você entende isso, ser dizimista é ser obediente, ser dizimista é amar a obra do Senhor, ser dizimista é propagar o reino do Senhor Jesus. Eu costumo dizer que eu sou uma péssima evangelista, então eu gosto muito de patrocinar missionários. Por quê? Porque eles fazem aquilo que eu não sou capaz de fazer. Eles vão aonde eu não tenho coragem de ir. Então, dízimo, oferta, tudo isso é bíblico, é necessário e traz benefício a nós mesmos. Amém? Então, essa é a nossa a casa de oração. Aqui na nossa igreja, nós temos lá no fundo da igreja um envelope com cartão de dízimo, onde você coloca o seu nome, coloca o seu dízimo e entrega na igreja. Ah, mas eu não quero que ninguém saiba qual o valor do meu dízimo. Não tem problema nenhum. Deus sabendo é o que importa, tá bom? É Deus que vê o teu coração, é Deus que sabe o quanto você dá, é Deus que sabe do teu sacrifício, tá bom? Nós não precisamos provar nada para as pessoas. Na verdade, nós temos essa regra, porque isso faz parte, por exemplo, quando eu sou chamada para um ministério. Será que eu estou de acordo? Será que eu estou em obediência para eu exercer esse ministério? Como que eu vou falar de dízimo para vocês se eu não sou uma dizimista? Então eu tenho o meu cartão lá de dízimo, eu tenho as minhas ofertas, então é para isso que serve, tá bom? Mas você tem toda a liberdade de não ter o cartão e também de ser um dizimista, um ofertante, que Deus te abençoe por isso, amém? Nós vamos falar agora a respeito de igreja. A palavra igreja, ela vem do grego eclésia, que significa os chamados para fora, ou seja, aqueles que estão separados para um propósito especial, ou chamados para fora do pecado. O que significa então igreja? A igreja significa eu e você. A igreja significa um corpo humano. A igreja significa uma reunião de pessoas. São as pessoas que compõem a igreja. A igreja não é o templo, não é as paredes. Isso aqui é um templo, aonde a igreja se reúne. Mas igreja sou eu e é você. Então, o templo em 4 paredes em si não representa a igreja. Nós falamos de forma equivocada. Hoje eu vou à igreja nos referindo ao templo. Mas igreja é a nossa união, é a nossa comunhão, é estarmos juntos, reunidos para cultuar ao Senhor.
Então, por exemplo, nós podemos assistir, hoje em dia tem muitos vídeos, muitas aulas, muitas pregações boas na televisão, na internet, excelente, glória a Deus, amém, por nós podermos usar esse recurso, amém, mas isso não me faz estar inserido em uma igreja. Isso é um complemento para mim. Eu devo estar inserida em uma igreja, eu devo vir à igreja, aonde eu sou ministrada, aonde eu estou debaixo da autoridade de um pastor, aonde eu congrego com os demais membros, aonde eu sou útil com os meus dons, aonde eu trago a minha oferta, aonde eu trago o meu dízimo, aonde eu participo da ceia do Senhor, aonde eu sou corrigida. Enfim, aonde eu recebo instrução secular. Então a igreja é necessária, não tem como. É verdade que nós estamos vivendo num momento de pandemia, num momento de dificuldade de estarmos reunidos, mas a igreja já abriu. A nossa igreja está com toda a segurança. As pessoas às vezes falam assim, não, eu não vou à igreja porque eu posso me contaminar. É verdade, pode acontecer? Claro que pode, não somos ignorantes. Mas você se contamina também no supermercado e você vai no supermercado. Você se contamina na rua e você está na rua. Você se contamina na reunião dos amigos e você está na reunião de amigos. Então qual a inconveniência? Qual a inconveniência de vir à igreja, de vir a um culto? Então nós temos que ter, obviamente, eu estou com algum sintoma, eu não estou legal, eu não estou bem. Esse é o momento de você ficar em casa mesmo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu não devo usar a circunstância como desculpa para eu não vir à igreja e ficar diante de uma televisão assistindo o culto. É benção? É melhor do que nada? Sim, claro, evidente, não temos dúvida. Mas isso não substitui a igreja. Imagina que Paulo, ele fala da igreja como um corpo. Ele fala que Jesus é o cabeça da igreja e nós somos inseridos num corpo físico, e esse corpo, cada um de nós representamos um membro dentro desse corpo. Imagina se eu cortar a mão do meu corpo. Se eu cortar a minha mão, o meu corpo vai continuar sendo corpo sem a minha mão. Mas a minha mão certamente vai morrer. Por quê? Porque ela não sobrevive sem um corpo. Então, membro de igreja, fora de igreja, não sobrevive sem igreja. Nós carecemos, nós precisamos da igreja. Você não vai encontrar na palavra de Deus Jesus dizendo assim, que ele vai vir para buscar esse ou aquele cidadão, essa ou aquela pessoa. Jesus vem buscar a sua igreja. E para eu ser igreja, eu tenho que estar inserida no corpo de Cristo. Eu tenho que estar debaixo da autoridade e das ordenanças da palavra do Senhor. Então, igreja é uma bênção. Igreja é o lugar onde eu congrego com os meus irmãos, onde eu sou ministrada, onde eu também sou usada, onde eu também posso ser útil com os meus dons. E é necessária. Como que eu devo vir à igreja? Qual a finalidade da igreja? Na igreja eu venho para cultuar a Deus em espírito e em verdade. Eu não venho aqui para ver nenhuma imagem, eu não venho aqui para buscar nada palpável, eu venho aqui para cultuar a Deus em espírito e em verdade. Na igreja eu devo vir com assiduidade. Hoje eu estou afim, amanhã eu não estou afim. Não, eu devo vir assiduamente. Eu devo vir para ter um bom relacionamento com os meus irmãos. Quando eu saio da minha casa, eu já devo vir para a igreja com esse espírito de comunhão, com esse espírito de culto, com esse espírito de adoração a Deus. Então, quando eu venho aqui para me reunir como igreja do Senhor, eu venho para cultuar um Deus que é santo. Na igreja não é um lugar onde eu venho para cobrar dívida, não é um lugar onde eu venho para mostrar a minha roupa, não é um lugar onde eu venho para conhecer um companheiro. Isso pode ser consequência de você estar aqui, mas não é a motivação de você vir a uma igreja. Você vem à igreja, o motivo de nós estarmos aqui é cultuarmos um Deus santo, Ele é santo. Então, quando eu estou na igreja, quando eu venho aqui como igreja, eu devo ter reverência diante do Senhor.
Eu vejo hoje em dia os jovens, no meu tempo, por exemplo, meus pais me ensinaram a ter respeito às pessoas mais velhas, a ter respeito à autoridade. Senhor, a gente tinha que chamar de senhor, de senhora, ter um maior respeito. Hoje eu vejo pessoas e jovens, isso para mim me incomoda bastante, chamando Deus o cara, você. Deus é santo, e se você entende a santidade de Deus, jamais você vai trazer Deus na tua altura. Você vai estar sempre nos pés do Senhor. Ele é Senhor, Ele é soberano. Então eu venho na igreja, não estou dizendo que isso aqui é tudo santo, mas eu estou aqui para cultuar um Deus que é santo. Eu estou aqui para apresentar o meu louvor a um Deus que é santo. Eu sou do louvor, entenda isso. Eu venho para assistir o culto, entenda isso. Eu venho para participar do culto de alguma maneira, entenda isso. Deus é santo e eu estou aqui diante de uma santidade para prestar culto de adoração, de louvor, de gratidão e para ouvir a sua ministração. Eu venho na igreja para ouvir Deus. Eu não venho na igreja para buscar recados para outras pessoas. Às vezes a palavra é forte demais e a pessoa fala assim: se fulano estivesse aqui, mas ela não está. É você que está. Deus quer falar com você. Amém? Então, a igreja tem esse propósito, a igreja tem esse sentido. Nosso 11º item, a segunda vinda de Cristo Jesus. Essa é uma promessa que todo cristão deve aguardar e estar preparado. Quando Jesus ele esteve aqui na terra, ele prometeu que ele voltaria. Ele prometeu e todo cristão deve viver na iminência da volta do Senhor Jesus. Nós nunca ouvimos falar tanto da volta de Jesus como nós estamos falando nesses dias. Jesus está às portas, Jesus está voltando, Jesus vem buscar a sua igreja. E essa é a promessa dele, essa promessa dele deve estar viva na nossa mente. Como eu já disse aqui atrás, quando nós participamos da ceia do Senhor, ele disse, na ceia, quando ele participou da ceia com seus apóstolos, ele disse: fazei isso em memória de mim. Lembra que eu venho, né? Ele virá. E a palavra de Deus em Mateus 24, 29 nos diz que ele vai vir, mas que nós devemos estar preparados, porque ninguém sabe o dia, nem a hora, nem o momento que vai ser isso. Então nós devemos estar sempre atentos. O que é estar sempre atento? Estar focado no Senhor, nos arrepender dos nossos pecados, buscar uma vida de santidade, saber que Ele vem e que nós temos o prêmio da eterna e soberana vocação de viver a eternidade com o Senhor. A nossa vida não se resume aqui. Se aqui está difícil, esquece, isso aqui é passageiro. Você chega, alcança aqui a tua vida com 60, 70, 80 anos, a vida passa num piscar de olhos, num segundo, é como uma neblina, diz a palavra do Senhor. Mas quando você partir daqui, você vai viver eternamente. Então esteja preparado para viver a eternidade na presença do Senhor, com o Senhor, num lugar de gozo, num lugar de refrigério, num lugar de paz, num lugar de alegria. Ao passo de que aqueles que viverem desorientados, longe da palavra do Senhor, longe de crer no Senhor Jesus, longe do arrependimento, essas pessoas vão viver a eternidade no inferno. Ela pode ter a melhor vida do mundo aqui, pode ser a pessoa mais rica da face da terra, o dinheiro dela não vai comprar nada. Por quê? Porque nada é dela. Nós chegamos aqui nu e nu nós vamos partir, diz a palavra do Senhor. Tudo que tem aqui Deus nos concedeu para sermos mordomos daquilo que Ele nos concedeu. Muitas vezes as pessoas se apegam ao dinheiro e se esquecem de Deus. Muitas pessoas pedem riqueza e a riqueza são motivos para elas irem para o inferno, porque não querem saber do Senhor. Acreditam que o dinheiro dá poder, acreditam que o dinheiro cura, acreditam que o dinheiro faz tudo, acreditam que vão poder comprar ao Senhor. Nada é mais abençoado do que crer no Senhor Jesus e confiar que Ele nos dará a vida eterna. A salvação, ela é inegociável, Então a segunda de Cristo, a segunda vinda do Senhor Jesus é iminente. Devemos ter essa esperança, de viver completamente e eternamente com o Senhor. Aí algumas pessoas perguntam, mas desde não sei quando eu ouço essa questão de que Jesus vai voltar e ainda não voltou.
Tudo bem, ele pode não voltar, mas me chamar, vou te chamar para ir se encontrar com ele antes da volta dele. E aí, o que você tem preparado para ele? Na Bíblia, Deus fala assim: prepara-te para te encontrares com teu Deus. Então você tem que estar preparado. Ele pode não vir agora, mas ele pode nos chamar para estarmos na presença dele. Imagina, eu fiquei imaginando outro dia um exemplo rápido. Nós, quando nascemos, nós nascemos com uma senha. Qual é a senha? É essa senha do chamado do Senhor. A hora que ele chama pela senha, você ou eu, ou quem quer que for, não tem esse que não vá comparecer diante do Senhor. Por isso temos que estar preparados, porque nós não sabemos em qual senha, qual é a nossa senha, qual o número da nossa senha. Pessoas morrem na adolescência, pessoas morrem na juventude, pessoas morrem na velhice. Mas todos nós compareceremos diante do Senhor Jesus para prestarmos conta de toda a nossa vida. Item 12. Essa é a nossa última aula. Nesse item 12 da nossa apostila, nós temos a declaração de fé da nossa igreja. Por que isso é importante? É importante para nós sabermos qual a colocação, qual a visão da nossa igreja. Por exemplo, se amanhã ou depois você muda de cidade, muda de igreja, é interessante você saber aonde você vai congregar, o que se prega naquela igreja, qual é a fé daquela igreja. Então eu resumi em poucos itens aqui que eu vou ler, esses itens do resumo da declaração de fé da nossa igreja, mas na nossa apostila nós temos todos os itens aí que nós cremos, daquilo que a Casa de Oração Central para Todos os Povos crê, e que você pode ler e pode se inteirar de tudo isso. Então a declaração de fé da nossa igreja é a seguinte: nós cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Foi isso que nós aprendemos, nós cremos na Trindade. Cremos em um só Deus. Por que eu estou falando que cremos na Trindade? Porque tem seitas e heresias que não crê, tá? No Pai, no Filho e no Espírito Santo. Afirmam que o Espírito Santo é um poder, é uma força, que o Filho não é divino, enfim. Mas nós cremos. Pai, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós cremos na inspiração verbal da Bíblia como regra infalível de fé e prática, ou seja, nós cremos que a Bíblia, que tudo que está na palavra do Senhor é aquilo que Deus desejou nos ensinar, como regra infalível de fé e de prática. Ela é imutável, ela não deve ser, vamos dizer, modificada por conta de leis humanas, não deve ser adulterada por conta de mudanças ou visões teológicas humanas, tá? Ainda que a lei do homem diga que isso ou aquilo não seja pecado, se a palavra de Deus diz que isso é pecado e ela é imutável. Tá? A palavra de Deus, ela não se amolda às coisas do mundo. Na verdade, o mundo deveria se amoldar às coisas do Senhor. Bom, então nós cremos na inspiração verbal, crê no nascimento virginal de Jesus Cristo, na sua morte vicária, expiatória e na sua ressurreição dentre os mortos. Ou seja, nós cremos que ele foi gerado por obra do Espírito Santo. Se Jesus tivesse sido gerado pela coabitação de José com Maria, ele nasceria com o vínculo do pecado como nós nascemos, tá? Então nós cremos que ele foi gerado no ventre de Maria por obra do Espírito Santo. Nós cremos na pecaminosidade do homem, na necessidade do arrependimento e na fé nas obras do Senhor Jesus para o perdão dos nossos pecados. Ou seja, nós só cremos que Cristo Jesus, ele é o caminho, só ele salva, só ele perdoa os nossos pecados. Crê na necessidade do nascimento pela fé em Cristo Jesus, no poder atuante do Espírito Santo e na palavra de Deus para tornar o homem digno do reino dos céus. Ou seja, nós cremos na transformação que o Espírito Santo de Deus provoca em nós quando cremos em Cristo Jesus para nos tornarmos dignos do reino de Deus. Nós cremos no batismo bíblico por imersão. Na nossa igreja o batismo é por imersão completa na água. É uma única vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por exemplo, ninguém se batiza duas vezes,
Por quê? Porque o batismo é batismo de arrependimento definitivo. Depois, se eu pecar, automaticamente eu me arrependo. É como se Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo permanece em mim e eu tenho perdão pelos meus pecados. O batismo, eu não citei ali atrás, eu vou citar. Batismo é de quem crê. Quem crê. Na igreja, nós não batizamos, você nem vai ver na Bíblia o batismo de criança. Por quê? Porque é batismo de pessoas que creem, é batismo de pessoas que têm responsabilidade. Uma criança, ela peca involuntariamente, ela vai ser moldada, disciplinada a não ter certos comportamentos, mas ela já nasce expressando essa natureza pecaminosa desde o nascimento. Você põe uma criança do lado da outra, uma pega a chupeta da outra, ela nem sabe, ela nem entende nada disso, e você já vê ela já nasce para ser disciplinada. Mas até que ela cresça e entenda tudo isso, é uma decisão própria, pessoal, de quem crê para ser batizado. Ok? Crê no poder regenerador e santificador do Espírito Santo, necessário e possível para viver uma vida como testemunhas fiéis do poder de Deus. Então, se nós temos o agir do Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós temos que dar um bom testemunho do que Deus representa para nós. Eu costumo dizer para os meus alunos assim: olha, se você conheceu a Jesus hoje, se você veio para Cristo hoje, espera o trabalhar, os frutos do Espírito, espera Ele começar a falar no teu coração, para que as pessoas vejam o teu testemunho de vida e acreditem naquilo que você está dizendo a respeito de Jesus, e acreditem e creiam na transformação que Ele pode fazer. Porque às vezes as pessoas, elas querem falar, mas não tem ainda essa manifestação do caráter de Cristo na sua vida, nas suas atitudes, no seu caráter, na sua postura diante do Senhor. Então isso é muito importante. Creia no batismo com o Espírito Santo, como na atualidade dos dons, como nós dissemos. Creia na segunda vinda de Cristo Jesus. Crê que haverá um tribunal diante do qual todos comparecerão, onde os salvos por Jesus irão para a vida eterna de gozo e felicidade, e os não salvos para um local de eterno tormento e tristeza. Então esse é o resumo da nossa aula. Eu quero que Deus te abençoe, que você realmente assista todas elas. Ore antes de assistir, ore depois que você assistir, pede para Deus ministrar no seu coração. Você vai tomar uma decisão muito importante na sua vida. Você não deve simplesmente mudar de religião, religião não salva, mudar de igreja, de local de congregar, local não salva. O que salva é a nossa fé em Cristo Jesus, e o que demonstra a minha fé em Cristo Jesus são os frutos que eu vou expressar através do Espírito Santo, são os frutos do Espírito que eu vou revelar na minha vida, é ter uma vida transformada de fé em Cristo Jesus. Deus abençoe sua vida.